Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos bem-vindos à nossa experiência online dessa tarde, que você possa ser alcançado nesse momento, que Deus ele possa tocar o seu coração, que você possa sentir a presença de Deus aí onde você está nesse momento. E antes de nós darmos início ao nosso estudo de hoje, eu quero orar com você nesse momento, gostaria que você fechasse seus olhos, amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu apresento a Ti, Senhor, nesse momento, Pai, a vida dos Seus filhos que estão, Senhor, nos acompanhando. Peço, Deus, que o Senhor venha de encontro com cada casa, com cada família, com cada coração. O Senhor sabe, Deus, o que cada um, Senhor, dos Seus filhos precisam. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha de encontro com a necessidade, Pai, de cada um deles. Que a Tua palavra, Senhor, possa tocar o mais profundo do coração dos Seus filhos. Que a Tua palavra traga, Senhor, força, traga refrigério, traga, Pai, direções para a vida dos Seus filhos. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém e amém. Amém, glória a Deus. É muito bom podermos estarmos aqui reunidos mais um momento para podermos aprender, para recebermos uma direção de Deus para o nosso coração. E nós estamos dando início a uma nova série de mensagens e nós vamos falar sobre janelas de Deus para uma nova visão. Então nós precisamos abrir as janelas de Deus para que a gente possa viver os sonhos que Ele tem para as nossas vidas. Vamos ler aqui 1 Reis, capítulo 7, no versículo 4, diz assim: Haviam janelas dispostas de 3 em 3. Todos gostamos da palavra janelas, uma palavra muito positiva e bonita. Gostamos de janelas nas casas. Janela traz ideia imediata de visão, de ar, beleza, possibilidade, movimento, saúde. Janelas para a vida, para a alma, para o coração e para os olhos. E na nossa vida cristã também podemos usar a metáfora de janelas para ampliar a visão e para colocar a vida em perspectiva. Então nós precisamos crer que Deus ele tem janelas para a nossa vida e nós precisamos abrir essas janelas e viver aquilo que Deus tem para nós e sonhar os sonhos que Deus tem para a nossa vida. Eu não sei como é que está a sua vida, como é que está o seu coração nesse momento. Talvez existam janelas na sua vida que estejam fechadas. Talvez a sua vida esteja um pouco escura, talvez você esteja machucado. Algo que fechou as janelas da sua vida. Hoje é dia de você abrir essas janelas e olhar para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Que as janelas de Deus elas possam abrir a sua visão e você possa contemplar e viver tudo aquilo que Deus tem para você. Após um ano tão desafiador, precisamos também, pela fé, abrir uma nova janela de Deus depois de tantas tempestades que nós passamos. Nós passamos por um ano desafiador, um ano atípico, um ano de pandemia, e ainda nós estamos vivendo momentos desafiadores. Nós olhamos então para a nossa vida, olhamos então para a sociedade e vemos que algumas coisas ainda estão acontecendo. Ainda estamos passando por momentos desafiadores, momentos onde muitas vezes as situações difíceis elas tentam parar a nossa vida, parar os nossos sonhos. Momentos desafiadores que tentam fechar as janelas de Deus para a nossa vida. As janelas do sonho, as janelas do céu para nós. Então, quando esses momentos eles chegam diante da nossa vida, diante de momentos de desafios, diante de momentos de situações difíceis, nós precisamos crer e pela fé abrir as janelas de Deus para nós. Porque as janelas de Deus, o que elas proporcionam para a nossa vida? Paz, alegria, esperança, força. Tudo aquilo que está faltando para a nossa vida, quando nós decidimos abrir as janelas de Deus para nós e viver aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida, nós encontramos força, nós encontramos refúgio. Mas diante de situações difíceis, como as pessoas têm vivido, como nós temos passado, como nós temos visto a cada dia que passa, não é verdade? Más notícias chegando, situações contrárias, situações adversas, momentos realmente desafiadores para a vida de todas as pessoas. Mas o que é que nós vamos fazer diante dessa situação? Será que nós vamos fechar as janelas do céu? Será que nós vamos fechar para a nossa vida aquilo que Deus quer deixar aberto? Será que nós vamos fechar os sonhos que Deus tem para nós?
Não, nós precisamos pela fé manter as janelas do céu abertas, viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, pela fé, crer e acreditar que o milagre pode acontecer, que nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ainda que momentos difíceis, momentos desafiadores eles cheguem, mas nós precisamos crer, ter fé, ter esperança de que algo melhor vai acontecer sobre a nossa vida, sobre a nossa geografia, e não deixar que os céus se escureçam, se fechem sobre nós, mas sim ter o nosso coração aberto e dizer para Deus: Deus, eu quero viver os seus sonhos, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para minha vida, que as janelas do céu, Senhor, permaneçam abertas sobre mim, e que onde o inimigo tentou fechar, onde ele tentou trazer escuridão, onde o inimigo tentou tapar o sol da justiça da minha vida, Deus, que essas janelas elas sejam abertas, para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. Amém? Deus tem janelas para uma nova estação em sua vida. Vamos pela fé abrir as janelas para ver estes sonhos, para gerar grandes atitudes e para tomar grandes decisões. Abra as janelas dos sonhos de Deus para você. Olha o que diz em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes de causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, olha só, Deus ele tem planos de nos fazer prosperar, planos de nos trazer esperança e um futuro. Então, os planos de Deus para nós, eles são perfeitos e nós precisamos, pela fé, acreditar que nós vamos viver os planos perfeitos de Deus. Nós não podemos, diante da situação difícil, diante de um momento de dificuldade, um momento de dor, fechar as janelas e nos escondermos e tapar o sol da justiça da nossa vida e ficarmos chorando, cabisbaixos. Não, nós precisamos crer que os planos de Deus eles são maiores e são melhores para a nossa vida e começar a abrir as janelas dos sonhos de Deus para nós. E eu quero perguntar para você nesse momento, quais são os seus sonhos que de repente você fechou as janelas para esse sonho? Quais são as situações na sua vida que um dia você sonhou, um dia você planejou, um dia você desejou e hoje esse sonho ele está fechado? Talvez você fechou a janela para viver esses sonhos. Quais são eles? Talvez por uma frustração, talvez por algo que não deu certo. Esse sonho foi fechado, essas janelas foram fechadas. Eu quero encorajar você nesse momento a abrir as janelas de Deus para esses sonhos. E diante daquilo que Deus tem para você, você começar a sonhar de novo, a deixar com que os seus sonhos eles vivam dentro de você e você comece a vivê-los diante daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero convidar você nesse momento para que você possa colocar os seus sonhos de volta no seu coração e começar a sonhar. E não deixar que a frustração, não deixar que o medo, não deixar que a situação momentânea paralise os sonhos de Deus para a sua vida, mas que através da fé, através da esperança, você possa viver os seus sonhos. Você possa declarar: eu creio, eu tenho fé que eu vou viver esse milagre. Eu creio, eu tenho fé que esse sonho vai acontecer. Posso estar passando por um momento difícil agora, mas eu sei que no final vai dar tudo certo. Então nós precisamos ter fé e viver os sonhos de Deus para a nossa vida. Deus tem janelas para todos que estão buscando, sonhando com uma nova visão para a vida e ministério. Como Daniel, creia, busque, encontre, abra e olhe. Então nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que Deus ele tem isso para a nossa vida. E Deus ele tem janelas abertas. Deus ele sonha com o melhor para as nossas vidas. Só que muitas vezes as situações que nós vivemos, elas tendem a nos deixar cabisbaixos, tristes e muitas vezes até desistir dos nossos sonhos. Muitas vezes desistir daquilo que Deus tem para nós. Quantas pessoas param de sonhar, quantas pessoas param de viver, perdem o sentido da vida e já não querem mais sonhar, já não querem mais viver. Talvez por uma frustração, talvez por algo que aconteceu no caminho que não esperava. Mas não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você sonhe, que você viva, que você tenha vida dentro de você. Então que você possa gerar no seu coração a fé e crer e acreditar que com Deus todas as coisas podem acontecer. Amém? Então olha só, 5 bases fundamentais para você conseguir sonhar os sonhos de Deus. Primeiro, descanse o seu coração. Então você precisa descansar o seu coração em Deus,
para que você consiga viver os sonhos dele para a sua vida. Segundo, leia e medite na palavra. A palavra de Deus, ela vai ser a sua base. Quando você lê e medita, você começa a praticar, você começa a entender os planos de Deus para a sua vida. Terceiro, faça propósitos com Deus. Os propósitos, eles vão te deixar mais perto, vai encaixar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Escolha viver em santidade. Viver em santidade vai te ajudar a viver os sonhos de Deus. 5. Ouça pessoas maduras e sábias na fé. Então, essas aqui são 5 bases fundamentais para que você possa viver os sonhos de Deus para a sua vida. Quem nunca teve um sonho, não é verdade? Desde quando nós somos muito pequenos, quando nós somos criança, nós já sonhamos. E às vezes as pessoas perguntam, o que você quer ser quando você crescer? E aí nós falamos, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu sonho em ser professor, professora, policial, médico. Na verdade, nós sonhamos. Então, se você pega uma criança hoje, você fala para ela o que você quer ser quando você crescer, qual é o seu sonho, o que você quer ser, ela vai te falar. Então, isso são sonhos que começam a surgir no nosso coração quando nós ainda somos muito pequenos. Então, todos nós, um dia já sonhamos, não é verdade? Só que esses sonhos, eles não podem morrer. Eles não podem ser paralisados no meio do caminho por algo que aconteceu, mas nós precisamos ter fé e continuar acreditando que vai acontecer. Então, olha só, quando criança podemos ter sonhos de andar de bicicleta, ter 18 anos, não é verdade? Nós começamos a sonhar com coisas pequenas, coisas que são normais. Eu tenho o sonho de andar de bicicleta. O meu sonho é ganhar uma bicicleta. Então, quando nós somos crianças, nós sonhamos. Eu sonho em ter 18 anos, porque eu quero já ser uma pessoa de maior idade para eu poder fazer as minhas coisas. Só que depois os nossos sonhos, eles começam a ficar o quê? Mais complexos. Então, olha só. Uma pessoa que não sonha mais está na fila da sepultura. Olha como essa frase ela é pesada. Uma pessoa que não sonha mais, ela está na fila da sepultura. Você precisa sonhar. Você precisa acreditar. Quando você para de sonhar, quando você não sonha mais, você está na fila da sepultura. Porque os seus sonhos, eles estão morrendo e automaticamente a vontade de viver, você também vai perder. Por quê? Porque você já não sonha mais, você já não tem mais expectativa de viver. Mas eu quero te encorajar nesse momento, você precisa sonhar, crer e acreditar que Deus pode fazer acontecer na sua vida infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você sonha. Deus pode fazer infinitamente mais, além de tudo isso sobre a sua vida. Temos que aprender a ter sonhos bem definidos. Tem sonhos que precisamos conquistar imediatamente, porém outros precisaremos de mais tempos, mas conquistaremos todos. Ou seja, alguns sonhos da nossa vida levam um pouco de tempo para ser conquistado. Não é verdade? Algumas coisas elas não acontecem de imediato na nossa vida. Mas por que isso não acontece de imediato? Porque nesse tempo Deus ele está preparando aquilo que nós sonhamos. E se talvez ainda não aconteceu aquele sonho de imediato, algo que você queira, algo que você deseja, é porque Deus está preparando você para que você receba. Se Deus ainda não entregou para você, é porque você ainda não está preparado para receber. Mas saiba que no final você vai conquistar. É só o tempo que Deus precisa. Talvez seja um processo onde Deus precisa te ensinar algumas coisas para que esse sonho ele aconteça. Mas você precisa ter a certeza no seu coração de que esse sonho vai acontecer. Você precisa abrir os seus olhos, você precisa abrir as janelas do seu coração, crer e acreditar que vai acontecer. Que não é porque não aconteceu agora, de imediato. Talvez o seu sonho está demorando um pouco. Quanto tempo faz que você está sonhando com alguma coisa que ainda não aconteceu? E talvez você pense assim, mas está demorando demais. Eu vou desistir desse sonho, vou colocar ele na gaveta, vou fechar essa janela porque eu não quero mais, porque eu já sofri demais, eu já esperei demais por esse sonho e eu não vou mais sonhar com isso. Não pense assim. Creia que em tudo Deus ele tem um propósito. Não aconteceu, mas vai acontecer. Comece a buscar em Deus aquilo que Ele quer ensinar para você durante esse processo até que esse sonho seja conquistado. Mas não desista. Aprenda a desfrutar do processo. No meio do processo de espera por esse sonho, Deus ele vai te ensinar. Deus ele vai mostrar para você coisas que de repente está dentro de você
e que Deus precisa mudar, Deus precisa transformar dentro de você. Então, nesse processo de espera, você precisa aprender a confiar em Deus, você precisa aprender a descansar em Deus, você precisa aprender a orar e falar para Deus: Deus, ainda não aconteceu, mas eu sei que vai acontecer. Me ensina o que o Senhor quer me ensinar durante esse processo, até que esse sonho chegue. E que eu não venha desistir, Deus, porque eu creio que esse milagre vai acontecer. Eu creio que esse sonho vai ser conquistado. Então, ainda que demore, o seu coração ele precisa estar convicto e certo de que vai acontecer. Ainda que passe um tempo, eu tenho a certeza de que vai acontecer. Não desista. Não feche as janelas de Deus para a sua vida e para os seus sonhos. Os sonhos de Deus para a sua vida, olha só, vamos ver aqui alguns pontos. Primeiro, precisam desafiar a sua fé. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3, diz assim: E o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Então, olha só. Os sonhos de Deus, eles precisam desafiar a sua fé. Quando nós olhamos aqui para esse versículo, nós vemos então que Deus ele aparece para Abrão e diz para Abrão: sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Isso era um grande desafio para Abrão. Deus estava desafiando Abrão a sair da sua zona de conforto, da onde ele estava acostumado a viver. E você acha que foi fácil para Abraão tomar aquela decisão em sair, em obedecer? Não foi fácil, mas Abraão ele não hesitou. Abraão, assim que ele recebe aquela ordem de Deus, assim que Deus fala com ele, ele vai. Ele procura ir em direção aos sonhos de Deus para a vida dele. E aquilo foi um desafio para Abraão. Ele precisava pegar ali tudo que ele tinha, a sua família, e sair do meio dos parentes, sair daquela terra onde ele morava. Porque ali onde ele estava, na zona de conforto dele, não era o lugar que Deus tinha para ele. E Abraão, ele vai, mesmo sem saber o que iria acontecer, mas ele vai. Ele vai com a certeza de que Deus seria fiel para cumprir aquilo que Deus estava prometendo para ele. E Deus promete para Abraão: vai, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Você vai ser uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem. E aqueles que amaldiçoar você, eu vou amaldiçoar. Então Abraão recebe essa palavra de Deus. Aquilo para ele foi um desafio. Mas ele obedece. Quais são os desafios que Deus ele tem pedido para você? Então os sonhos de Deus, eles precisam desafiar a sua fé. Olha só. Temos um Pai que pensa grande, então pensaremos grande também. Precisamos ter fé, isto é, acreditar em nossos sonhos. O nosso Deus, ele é um Deus grande. E ele é um Deus que sonha com coisas grandes para a nossa vida. Então nós precisamos sonhar grandes e ter uma fé grande para poder conquistar esses sonhos. Então nós temos um Pai grande, um Deus que quer coisas grandes para nós. Então os nossos sonhos também serão grandes. Mas nós também precisamos ter uma fé grande para poder conquistar esses sonhos, uma fé inabalável no Senhor e ter a certeza de que vai acontecer sobre as nossas vidas. Deus sempre cumpre as suas promessas. Até hoje as nações que abençoam Israel são também abençoadas. Então olha só, a promessa que Deus fez para Abraão, até hoje essa promessa ela é vivida, ela é cumprida. Todos aqueles que abençoam aquela nação são abençoados. Deus leva Abraão e Sara a pensar muito grande. Deus faz este casal acreditar que eles seriam pai de uma grande nação. Sara, esposa de Abraão, era uma mulher estéril. Era uma mulher que não podia ter filhos. Então Deus pega esse casal, pega Abraão, pega Sara e fala para eles: olha, sai e eu vou fazer de vocês uma grande nação. De vocês serão benditas as famílias da terra. Eu vou abençoar vocês. E Sara era estéril, como? Não é verdade? Naquele momento deve ter passado pela cabeça de Abraão e Sara: como isso vai acontecer? Deus estava desafiando eles a terem uma fé grande, a sonhar grande. Por quê? Talvez sair do meio da terra, sair da parentela, não era o sonho de Abraão, mas era o sonho que Deus tinha para a vida dele. E quando Deus ele traz isso para Abraão, Abraão ele vai. Então muitas vezes
Deus, ele sonha com algo para a sua vida. E esse algo vai desafiar você, assim como foi com a vida de Abraão. Porque os sonhos de Deus, eles são maiores e melhores que os nossos. Nós precisamos aprender a viver os sonhos que Deus tem, a buscar nele aquilo que ele tem para nós. E esses sonhos, eles vão nos desafiar. Por quê? Porque Deus, ele tem coisas grandes para nossa vida. Mas para que a gente possa viver as coisas grandes que Deus tem, as coisas extraordinárias que Deus tem para nós, nós precisamos ser desafiados, nós precisamos passar por esses processos. Então Deus, ele pega Abraão, pega Sara e faz com que esse casal comece a pensar grande. Fala para eles, olha, vocês precisam pensar grande, vocês precisam sair da zona de conforto. Então Deus faz isso com Abraão e com Sara. E eles entendem que Deus tinha um sonho muito maior para eles do que aquilo que eles tinham. E eles vão para viver os sonhos de Deus. Olha só, em um determinado momento, Abraão diz para Deus, cadê os meus sonhos? Deus então o chama para fora da sua tenda e lhe manda olhar para as estrelas, Gênesis 15, 5 ao 6. Então, olha só, em um determinado momento, Abraão bate aquele momento de aflição, aquele momento de dúvida, não é verdade? Quantas vezes na sua vida, na sua mente já passou, será que vai acontecer? Deus, cadê a minha promessa? Deus, cadê o meu sonho? Deus, cadê a minha conquista? Cadê as janelas abertas? Isso também passou pela mente de Abraão. Só que Deus, ele então pega Abraão, leva Abraão para fora da sua tenda e fala para ele, Abraão, contra as estrelas do céu se você pode contar. É assim que eu vou fazer a sua descendência numerosa e grande. Então Deus estava ali injetando mais ânimo em Abraão. Abraão estava com dúvida, será que eu vou ser o pai de uma grande nação? A minha esposa é estéril, nós já somos velhos em idades avançadas, como é que isso vai acontecer? Deus pega Abraão e fala para ele, conta as estrelas, Abraão, se você consegue. Assim vai ser a sua descendência. Deus estava ali mostrando para Abraão que ele pode fazer todas as coisas quando nós temos fé e acreditamos que o milagre vai acontecer. Amém? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Jeremias 29, 11. Deus estava ensinando Abraão a sonhar. A primeira grande lição é crer nos seus sonhos. Você crê nos seus sonhos? Você acredita que irá conquistá-los? Então, o primeiro passo é crer nos seus sonhos. Você precisa crer nos seus sonhos. Você acredita nos seus sonhos? Você acredita que você vai conquistar os seus sonhos? Isso precisa estar certo no seu coração, convicto. Não, eu creio nos meus sonhos e eu creio que eu irei conquistar cada um deles. Então, abra as janelas de Deus para olhar para onde os olhos de Deus estão olhando também, para mirar grande e para ter grandes sonhos. Deixe Deus desafiar você, levar você para fora da sua zona de conforto. Tome posse de cada um dos seus sonhos pela fé em Deus. Então, você precisa tomar posse de cada um dos seus sonhos pela fé em Deus. Os sonhos de Deus vão desafiar sua fé sem nunca contradizer a palavra. Desafiar para enriquecer e fortalecer, e nunca contaminar, desnutrir, confundir ou destruir. Então, aquilo que Deus trouxer para a sua vida, os desafios que Deus trouxer para você, nunca vai ser para te prejudicar. Talvez algo que você está passando na sua vida, você olha e diz, nossa, mas isso aqui está tão difícil. Por que Deus que o Senhor está deixando que isso aconteça comigo? Saiba que Deus, ele nunca deixa que algo aconteça na sua vida para te prejudicar, mas sim para te fortalecer, mas sim para te ensinar, mas sim para fazer de você uma pessoa melhor, para te tornar forte, para que a sua fé se torne uma fé inabalável no Senhor. Os sonhos de Deus para a sua vida, eles precisam trazer motivação e força para vencer. Então, o segundo ponto, os sonhos de Deus para a sua vida trazem motivação e força para você vencer. Gênesis 37, no versículo 3 ao 5, diz assim: Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. José era apelidado de sonhador, mas ele não se importava.
Ele acreditava em seus sonhos. O sonhador José é um grande exemplo de alguém que acreditou em seus sonhos e por isso viu cada um deles se realizar. Nossos sonhos nos impulsionam para outra dimensão e nos dão força para vencer os ventos contrários. José, ele teve força para vencer. Então, olha aqui, vamos ver alguns pontos. José, ele teve força para vencer a falta de apoio da família, inveja e perseguição dos irmãos, as injustiças da vida. José, ele foi preso sem ter culpa. Motivação para esperar, vencer o tempo. José, ele ficou 13 anos esperando para viver os sonhos dele, os sonhos que Deus tinha para ele. Perseverar contra condições desfavoráveis. Ele estava separado da família, escravo, presidiário e estrangeiro num lugar estranho. Alcançar finalmente seu sonho, governador do Egito, sem se corromper. Então, quando nós olhamos para a história de José, nós vemos aqui um grande exemplo de uma pessoa sonhadora, mas uma pessoa que teve fé para alcançar os sonhos. E não foi fácil para José. José, ele era apelidado pelos irmãos, pelas pessoas como sonhador. E José realmente ele sonhava, ele era uma pessoa que tinha sonhos e acreditava que ele ia viver os sonhos. Só que no meio do caminho da vida de José, algumas coisas aconteceram. Os próprios irmãos tinham inveja de José. Os próprios irmãos perseguiam José, porque Jacó amava mais a José. Então começou uma perseguição sobre a vida dele. E essa perseguição leva os irmãos a odiá-lo, a odiar José. Então, no meio dessa perseguição, José um dia, ele conta os sonhos dele para os irmãos. E aí é onde começa todo o processo na vida de José até que ele chegue no sonho dele. Mas só que José, ele não desiste. José, ele continua com motivação para vencer. Agora pensa comigo, meu irmão, minha irmã que está me acompanhando nesse momento. Você acha que foi fácil para José passar por tudo que ele passou e ainda continuar sonhando? Não foi fácil. Mas José, ele continuou, ele perseverou, ele venceu. Ele venceu a falta de apoio que ele tinha da família. Ele venceu a inveja, ele venceu a perseguição. Ele venceu tudo aquilo que veio contra ele. Todas as situações contrárias que veio contra José, ele venceu. Porque os sonhos de Deus, eles precisam trazer motivação para a sua vida e fazer você vencer os obstáculos que chegam até você. Então, no meio do caminho da vida de José, muitos obstáculos chegaram, muitas perseguições chegaram. José foi vendido como escravo para uma terra estranha, para o Egito, longe do seu pai. Foi vendido pelos próprios irmãos. Chega lá no Egito, José não parou de sonhar. José continuou sonhando. Vai trabalhar na casa de um homem importante. Chega nessa casa injustiçado, vai preso. Fica muito tempo na prisão. Muitas coisas aconteceram na vida de José. José, ele passou por muitos sofrimentos. E a Bíblia nos relata que ele ficou 13 anos esperando até que o sonho dele acontecesse. Agora eu quero perguntar para você, quanto tempo faz que você está esperando pelo seu sonho, pela sua promessa? José, ele esperou 13 anos. José, no meio desse caminho, foi injustiçado. José foi escravo. José foi prisioneiro. José não teve o apoio da família, das pessoas que ele amava. Talvez você está passando por algum momento na sua vida onde você olha e diz, mas ninguém me apoia. A minha família não olha para mim. Ninguém me entende. Ninguém se preocupa. Estou sendo injustiçado. As pessoas estão me perseguindo. Isso aconteceu com José. Só que nenhuma dessas situações foram motivos para que José desistisse ou para que ele desanimasse. Pelo contrário, foram motivações para fazer José vencer e chegar onde ele queria chegar. E se José não tivesse passado por tudo que ele passou, ele não teria se tornado governador do Egito. O sonho dele não teria se concretizado e realizado. José só se tornou governador do Egito porque ele passou por tudo que ele passou. Era o processo necessário que ele precisava passar para chegar a ser governador do Egito. E então o sonho dele se concretizar e se realizar. Então, algumas coisas que acontecem na nossa vida são necessárias. Talvez os problemas que você está passando agora, os problemas que você está vivendo hoje são necessários. As situações que você olha e diz, mas essa luta está difícil, esse problema está difícil, são necessários para fazer que você chegue no propósito final que Deus tem para a sua vida. Tudo que José passou não foi em vão.
Tudo que José passou cooperou para que ele se tornasse governador do Egito, para que ele chegasse no sonho dele, para que ele conquistasse, para que ele realizasse. Então a dor que você passa, a aflição que você passa, a luta que você passa, tudo isso coopera para o seu bem. E a Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não desista dos seus sonhos se você está passando por um momento de dor, por um momento de luta, por um momento de angústia, de aflição, talvez um momento de ansiedade, onde você quer viver esse sonho, onde você deseja muito. Não desista, mas acalme o seu coração, acalme a sua vida e creia que Deus ele pode fazer, e tenha certeza no seu coração que tudo isso que você está vivendo está cooperando para o seu bem, porque Deus ele sabe aquilo que é melhor para você. E foi assim na vida de José. Então olha só, porque ele abriu a janela e viu o sonho de Deus, ele se apegou nessa visão e não desistiu, encontrou em Deus fé e força para se manter motivado até alcançar. Então José ele encontrou força em Deus, ele foi motivado até que ele alcançasse os sonhos dele, ele não desistiu. Passou-se muitos anos, mas ele continuou firme acreditando. Passe o tempo que passar, meu irmão, não desista do seu sonho, não desista da sua promessa, continue crendo e acreditando que Deus ele vai fazer acontecer, que as janelas do céu estão sempre abertas para a sua vida. Amém? Os sonhos de Deus para a sua vida, terceiro, trazem sentido à sua existência, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhe dar esperança e um futuro. Fomos criados para cumprir propósito. Nossa existência nessa terra só tem sentido pleno quando vivemos os sonhos que Deus projetou para nós. Quando Deus nos dá um sonho, na verdade, Ele está nos entregando uma missão que deve ser cumprida com muita garra, muito esforço e dedicação. Então, olha só, a nossa vida, ela tem um propósito. Os sonhos que Deus ele traz para o seu coração é propósito dele para a sua vida. E esses propósitos, eles precisam ser vividos. Então, quando você começa a viver o sonho, você está vivendo o propósito que Deus tem para você. Então, no meio da sua caminhada, algumas coisas podem acontecer para tentar impedir você de viver o seu propósito. Mas você precisa se lembrar desse versículo 29:11 de Jeremias, que Deus tem planos de esperança, de um futuro de paz para a sua vida, e não desistir do seu propósito, não desistir da sua missão aqui na terra, naquilo que Deus chamou você para fazer. Então os planos de Deus, os sonhos de Deus para a sua vida, eles trazem sentido à sua existência. E é isso que acontece, os sonhos de Deus para nós traz sentido para a nossa vida, traz sentido para a nossa existência, nos faz entender tudo aquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos, com muita garra, com muito esforço, com muita dedicação, buscar viver esses planos para a nossa vida e não desistir. Então olha só, muitos homens tiveram suas vidas mudadas a partir de um sonho. Saulo era um soldado graduado, era mestre, era religioso e já devia ter uns 30 anos quando Deus lhe chamou e entregou um grande sonho. Então olha só, vários homens tiveram as suas vidas mudadas através de um sonho. Então Saulo teve a sua vida mudada porque Deus tinha um sonho para a vida dele. Era uma pessoa extremamente ruim, uma pessoa que perseguia os cristãos, uma pessoa que ninguém queria ficar perto, mas Deus tinha um plano maior para a vida de Saulo. Então Deus pega aquele plano, traz para a vida de Saulo, transforma ele em Paulo e ele tem a sua vida totalmente mudada. Então é assim que Deus faz. Então se talvez os seus sonhos estão mortos, Deus, Ele quer pegar esse sonho seu hoje, a sua vida, trazer sentido, trazer esperança, trazer alegria, trazer a paz que você precisa para que você possa viver os sonhos que Ele tem para você. Não deixe que os seus sonhos morram, não deixe que a sua motivação termine, mas avance para aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, olha só. Vamos aqui. Os sonhos de Deus para a sua vida, 4, apontam para o seu futuro e para o seu destino. Joel, no capítulo 2, no versículo 28, diz assim: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Os sonhos de Deus apontam para o seu futuro e para o seu destino. Os sonhos que Deus tem para a sua vida sempre vai apontar
para o seu futuro e para o seu destino, para aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Olha só, me conte os seus sonhos e eu te direi o seu futuro. Muito linda essa frase. Me conte os seus sonhos e eu te direi o seu futuro. Então, onde é que estão os seus sonhos? Como é que estão os seus sonhos? Aí está o seu futuro. Eles revelam a você ambições, motivações, princípios, valores e fé. Então, olha só, olha o que diz aqui. Vamos olhar a história de alguns homens da Bíblia que tiveram as suas vidas mudadas por sonhos que Deus colocou no coração deles. Abraão, Isaú, Jacó, Sansão, Saul, Davi, Neemias. Todos esses homens, eles tiveram a sua vida transformada. Por quê? Porque os sonhos de Deus para a vida deles apontaram para um futuro e para um destino. E é assim que Deus faz com a nossa vida. Os sonhos dele para nós nos leva para um destino, nos leva para uma direção. Os sonhos de Deus para nós traz sentido para a nossa vida. Se você não tem sonho, você não tem futuro. Então, se você não tem sonhos, você não tem futuro. Se seus sonhos são pequenos, o seu futuro será menor ainda. Se os seus sonhos são regulares, seu futuro será mais ou menos. Se os seus sonhos são grandes, eis aí um grande conquistador. Abraão creu e por isso o viu. Tem gente que quer ver para crer. Deus não obedece essa ordem. Com Deus é diferente. Com Deus o certo é crer para ver. Então com Deus é assim. Nós precisamos crer para ver o milagre acontecer. Mas muitas pessoas elas querem ver para crer. E a ordem de Deus não é essa. A ordem de Deus é que nós creiamos para que a gente possa ver, para que a gente possa viver os milagres, para que a gente possa viver os nossos sonhos. Creia em Deus e abra as janelas dele para ver o que ele vai mostrar, a imagem que ele vai revelar para o seu futuro e para o seu destino. Sonhos apontam para trabalho, realização e conquistas, mas exigirá empenho total e dedicação. Então você precisa se empenhar para viver os seus sonhos. Tenha sonhos. Se você não tiver sonhos, você não tem futuro. E talvez você olhe e diz assim: mas eu não sonho mais porque eu tenho medo de sonhar. Porque todas as vezes que eu sonhava, eu me machucava, eu me frustrava. Sempre alguma coisa dava errado e eu não conseguia conquistar esses sonhos. Então eu tenho medo de sonhar. Não tenha medo de sonhar. Peça para que o Espírito Santo de Deus te ajude a sonhar os sonhos que Deus tem para a sua vida, mas não deixe de sonhar. Viva os sonhos de Deus. Peça para que Deus abra as janelas dele para a sua vida, para que você possa desfrutar desses sonhos, para que você possa viver uma vida motivada. Peça para que Deus ele traga motivação para o seu coração. Não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de correr atrás dos seus sonhos. Peça fé. Peça fé. Fala: Senhor, acrescenta a minha fé para que eu creia nesse milagre, para que eu creia nesse sonho. Me dá força, Senhor. Me dá empenho para que eu vá, para que eu avance. Amém? Olha só um conselho de Pedro. 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé e a virtude. A virtude, o conhecimento. Então, nós precisamos nos empenhar para acrescentar fé sobre a nossa vida. Quinto ponto que nós vamos aprender aqui. Os sonhos de Deus trazem paz ao seu coração para prosseguir. Tiago, no capítulo 1, versículo 17, diz assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Instabilidade, inconsistência, inconstância, desconforto no espírito não vem de Deus. Deus age com paz. A paz empodera e fortalece. Nada se faz sem paz espiritual. Então, olha só. Os sonhos de Deus, ele vai trazer paz para o seu coração. Aquilo que Deus tem para a sua vida vai trazer paz sobre a sua vida para que você possa prosseguir. Então, tudo aquilo que é inconstância, estabilidade, desconforto, tudo aquilo que te deixa com dúvida, inseguro, isso não vem de Deus. Porque o dom de Deus, o dom perfeito de Deus, ele traz a paz, ele traz a segurança. Então, você precisa estar certo de que os sonhos de Deus trazem paz no seu coração para que você prossiga. Amém? Romanos 12:2, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então, o Espírito Santo sempre fala com o nosso espírito. E se não está certo, se o sonho e a visão não vêm do céu, você fica desconfortável, dividido, sem paz. Então, o Espírito de Deus, ele sempre vai falar ao nosso espírito. Então, todas as vezes que algo estiver errado, o Espírito Santo de Deus vai nos mostrar. O Espírito Santo de Deus nos mostra, ele nos incomoda a entender que algo está errado. E aquele sonho, aquela situação não vem de Deus para a nossa vida. Aquela dúvida, aquele desconforto, esse sonho não é o sonho de Deus para mim. Porque os sonhos de Deus, eles vão me trazer paz, eles vão me trazer forças para que eu prossiga. Amém? Mateus no versículo 5, capítulo 5, versículo 48. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Seus sonhos devem parecer com o céu, porque você foi feito à imagem e semelhança do Senhor do céu. Amém? Então, os seus sonhos, eles precisam ser parecidos com os céus, porque você foi feito à imagem e semelhança do Criador dos céus. Vamos aqui para a nossa conclusão. Nunca desista. Olha só o que Paulo diz, Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, nós precisamos prosseguir para o alvo, a fim de conquistar aquilo que o nosso coração sonha, a fim de caminhar e correr para aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos o quê? Prosseguir. João 16:33 diz assim: Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Olha as palavras de Jesus para a nossa vida. Olha o que Jesus diz para nós. Nós precisamos ter paz nele. A nossa paz vai vir dele. A nossa paz vai vir do Senhor e nós precisamos buscar essa paz nele. Então ele diz, olha, vocês passarão por momentos difíceis no mundo. Vocês passarão por momentos de aflições. Mas mesmo nesses momentos, tenham paz em mim. Busquem a paz em mim, porque eu tenho a paz que vocês precisam. Então, no seu momento de dificuldade, no seu momento de luta, no seu momento de dor, no seu momento de desespero, você precisa buscar a paz que Jesus tem para a sua vida. Ele é a paz perfeita, ele é aquilo que você precisa. E talvez você pode estar nesse momento desesperado, sem paz, por causa de algo que ainda não aconteceu na sua vida, um sonho que foi frustrado, um projeto que foi paralisado. Quero dizer para você nesse momento, busque a paz de Jesus. Acalme o seu coração, se agarre nele, se fortaleça nele e peça para ele trazer paz ao seu coração para que você prossiga com esse sonho. Fale para ele, Jesus, traga a paz ao meu coração, a paz que só o Senhor tem, a paz que ninguém pode me dar, Jesus. Traga ela ao meu coração, ajusta os meus passos para que eu possa prosseguir para os meus sonhos. Não se desespere diante de algo que ainda não aconteceu na sua vida. Se algo ainda não aconteceu, lembre-se, vai acontecer. Se não aconteceu, é um processo. E todo processo ele precisa ser vivido. Lembra de José? Passou por todo o processo de luta, de dor, de sofrimento. Mas no final, ele viveu o sonho dele. O sonho que Deus tinha para a vida dele. Então, se não aconteceu, saiba que Deus ele está trabalhando nesse processo para te ajudar, para te fortalecer, para mostrar para você que tudo pode acontecer, que Ele pode mudar todas as coisas. Não desista dos seus sonhos. Permaneça com as janelas do céu abertas para a sua vida. Diga para Deus, Deus, que todos os meus sonhos que foram paralisados pelo medo, pela frustração, pela insegurança, pela decepção, que essas janelas de decepções, essas janelas sim sejam fechadas, mas que as janelas do céu, elas sejam abertas para que eu possa viver e desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Não desista, creia, acredite que vai acontecer. E busque a paz de Jesus para o seu coração. Como é que está o seu coração nesse momento? Preocupado? Decepcionado? Triste? Como é que está o seu coração nesse momento? Você está desesperado, aflito, angustiado, seu coração está doendo, você está triste por algo que ainda não deu certo? Busque a paz de Jesus nesse momento para o seu coração, busque a força dele para a sua vida e peça para ele, Senhor, aumente a minha fé para que eu prossiga, para viver os sonhos que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Eu quero orar com você nesse momento, antes de nós encerrarmos. Gostaria que você fechasse seus olhos
e que você trouxesse agora na sua memória todos os seus sonhos, talvez situações que você deixou de viver por medo, por algo que deu errado, que você coloque diante de Deus, que você peça para que o Espírito Santo venha mostrar para você o que é que Deus tem para a sua vida, quais são os propósitos dele para você, para que você viva, para que você avance diante dessa situação. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar nesse momento por todos os seus filhos e filhas, Pai, que estão aqui nesse momento nos acompanhando. Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha, Pai, quebrando, Papai, tudo aquilo que vem contra a vida dos seus filhos. Que o Senhor venha tirando todo o medo, que o Senhor venha tirando todas as decepções, Pai, toda a frustração. Pai, que o Senhor venha arrancando toda a falta de esperança, Senhor, dos nossos corações. E que o Senhor traga fé, que o Senhor traga ânimo, Pai. Que o Senhor traga, Senhor, a motivação sobre os seus filhos para que eles avancem, para que eles rompam, Senhor, diante dos sonhos que o Senhor tem para eles, Pai. Pai, alcança nesse momento, Senhor, essas pessoas que deixaram de sonhar, que já não conseguem mais acreditar, Deus, que algo pode acontecer. Que o coração delas, Deus, seja encontrado nesse momento pela Tua presença e que esse coração, Senhor, seja invadido, Pai, pela Tua presença. Que esse coração, Senhor, seja invadido, Pai, pela Tua força. Que a Tua fé, Senhor, alcance o coração dos Seus filhos, Pai, em nome de Jesus. Pai, que eles possam romper, que eles possam avançar. Em nome de Jesus, eu profetizo e declaro vida, Senhor, sobre os seus filhos. Eu profetizo e declaro vida sobre os sonhos, Pai. Sonhos que estão mortos, sonhos, ó Deus, que foram engavetados, que foram frustrados, Pai. Papai, que esses sonhos possam ser ativados, que os seus filhos possam sonhar, Deus, crendo e acreditando que o Senhor pode fazer todas as coisas pela nossa vida, Pai. Pai, leva esperança onde não existe esperança. Leva paz aonde não tem paz. Leva, Senhor, a certeza de um futuro de paz no coração dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus, que eles recebam, Senhor, nesse momento a Tua paz, que eles recebam, Senhor, a Tua vida, Pai, que o Teu cuidado esteja, Senhor, sobre cada um de nós, Deus, adentra essa casa, adentra essa família, adentra esse coração, ativa, Senhor, os sonhos, ativa, Senhor, a motivação, a vontade de viver, a alegria, Pai, que seja, Senhor, ativado no nome de Jesus na vida dos seus filhos, Pai. É o que eu te peço, Senhor, nessa tarde, te agradeço. Nos ajuda, Pai, a viver os seus sonhos. Coloca os seus sonhos, Senhor, sobre os nossos corações. E que nós possamos, Senhor, crer, ter fé, acreditar, para podermos desfrutar, Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Traga, Senhor, os sonhos ativados. Traga, Senhor, a fé inabalável sobre os nossos corações. Traga, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos para avançarmos e prosseguirmos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer, Pai, as pessoas que estão passando por um momento de espera, por um momento, Senhor, de processo, que esses corações sejam acalmados, que esses corações sejam aquietados, Deus, diante da Tua presença. E que o Senhor ajuste tudo o que precisa ser ajustado, para que esses sonhos, para que essas conquistas, Senhor, sejam alcançados, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família e o seu coração. Antes de nós encerrarmos, eu também quero convidar você para entregar a sua fidelidade ao Senhor, as suas ofertas, as suas contribuições. Você pode fazer as suas contribuições através do Pix, através da transferência bancária, que você possa ser um colaborador do reino de Deus, através daquilo que Deus tem colocado na sua mão, que você possa expressar ao Senhor a sua gratidão, que você possa viver os princípios que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, abençoar o seu trabalho, tudo aquilo que chega nas suas mãos, que possa prosperar no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima tarde.